O que eu irei realizar nessa planta aqui? Essa é uma planta, uma jabuticaba sabará comum. Ela faz comigo aqui por volta de uns 4 anos. Ela foi retirada do chão, realizei a poda drástica e daí fiz o planejamento do projeto e segui adiante. E o que eu vou aprontar? O que eu vou fazer com essa planta aqui? É uma planta que tem uma base muito boa, uma conicidade até bacana, observando assim. Os galhos dela também já está bem maduro, apesar que ainda tem que ganhar bastante diâmetro ainda desses galhos, principalmente esses galhos primários aqui, para essa estrutura. Complicado de uma planta que tem um diâmetro, uma base maior, uma planta maior, devemos pensar o máximo possível na proporção da estrutura da planta e dos galhos. Por exemplo, esses galhos primários da estrutura dessa planta não está proporcional de acordo com o diâmetro do tronco e da base. Então esses primeiros galhos têm que ganhar bastante força, e eu reduzi essa parte de cima aqui da copa da planta para que eu concentre mais energia nessa parte de baixo aqui da planta, esses galhos aqui, para que eu consiga ganhar mais diâmetro desses galhos primários, e esses aqui eu tiro a energia deles e eles desenvolvam menos do que esse nessa etapa. Esse galho também, que por enquanto está no planejamento da estrutura dessa árvore, ele está bastante fino, não desenvolveu. Então eu vou realizar a poda da copa da parte de cima, e esses galhos que eu preciso que ganhem força, eu vou deixar crescer para fazer um controle de energia. Outro problema que eu estou presenciando com essa planta: observem que ela está com a massa boa, a massa verde, bacana, mas as ramificações, as brotações internas, os galhos internos em si, eu não tenho uma quantidade bacana. Vocês observam que a ramificação está mais com a parte de cima. Então eu preciso estimular a brotação interna desses galhos aqui. Eu sei que se eu deixar ela crescer, se eu deixar ela crescer, eu vou conseguir adiantar o processo de cicatrização desses cortes aqui quando eu realizei a poda drástica nessa planta. Mas eu preciso ramificações durante esse tempo, mas eu vou, assim que houver brotações, eu estimular brotações internas aqui, ramificações, os galhos
uma ramificação mais perto do tronco principal aqui. Eu sei que se eu deixar ela crescer, deixar esses galhos aqui, eu não podar eles, para que estimule mais ramificações mais baixa, mais perto do tronco, e eu vou conseguir uma cicatrização melhor. Mas como essa planta já está 2 anos crescendo automaticamente sem fazer nenhum processo além de reduzir um pouco da massa verde foliar dessa planta, eu vou realizar essa poda, esse processo, e dali por diante eu vou deixar galho de sacrifício também crescendo automaticamente, algum galho de sacrifício, para que eu consiga também uma cicatrização melhor, né, e que eu consiga futuramente fechar esse corte, né, que foi realizado na poda drástica para iniciar a primeira estrutura dessa planta. Notem que a bifurcação, a ramificação dos galhos primários, secundários e terciários, eles estão bastante longos, né, se distanciando da base da planta. Então eu vou realizar essa poda, reduzindo o máximo possível da copa, mas preservando a massa verde foliar desses galhos primários, que eu preciso ganhar força, fazer esse controle de energia, que eu consiga ganhar um diâmetro bacana, né, que eu consigo chegar por volta da espessura desses galhos aqui, ou até mais, para ter uma harmonia, né, uma copa mais agradável para essa planta. Esse galho aqui também, que por enquanto faz parte da copa, eu vou deixar ele, vou deixar a massa verde, né, e a concentração aqui de auxina, e eu vou manter eles com certeza. Esses os galhos primários, estão bastante finos, não ganhou força. Então é isso, então eu vou realizar a poda para estimular a brotação interna e aumentar a ramificação mais para perto do tronco e manter os galhos mais finos para que eles ganhem força e eu consiga um diâmetro melhor.
Então esse foi o trabalho a ser realizado. Vocês observam que a estrutura ficou bem mais clara de visualizar. Agora vai ter entrada de luz na parte de dentro da copa, né, da árvore, e isso vai fazer com que estimule e saia brotações mais para perto do tronco, sem que seja igual estava na copa, só brotação e ramificação na parte superficial da planta. Então eu realizei essa poda para que eu consiga estimular brotações internas, ramificação, bifurcação mais interna e mais para perto do tronco da árvore. Essas partes verde, né, onde eu deixei a massa verde aqui na planta, foi por conta de que esses galhos estão bastante finos para que eu possa e eu consiga ter um diâmetro de galho maior do que este. Então eu realizei já essa poda para estimular a brotação, a ramificação, bifurcação mais interna para perto do tronco, e ainda assim eu fiz um controle de energia desta árvore para que eu ganhe força nesses galhos primários e os galhos que estão mais finos desta árvore. Esse galho aqui está saindo bem lá de baixo. Eu vou fazer com que ele seja um galho de sacrifício e eu consiga com ele a cicatrização, para mim ter uma boa cicatrização, né, que esse galho crescendo e ganhando força, eu vou conseguir fechar mais essa cicatrização, que é um corte muito grande. Através desse galho eu posso diminuir o tempo de cicatrização. Esses dois galhos saindo na mesma direção, e eu devo tirar dois, porque um tá tirando a força de outro. Então, um com certeza vai sair. E esse eu vou deixar crescer o quanto tempo eu vou deixar ele crescer sem fazer intervenção nenhuma, deixar ele crescer automaticamente sem intervenção, e vou mantendo esse controle de energia para que esses galhos, esses primeiros galhos, ganhem bastante força. O galho que eu acabei de retirar, ele está saindo na mesma direção. Quando o galho está na mesma direção, ele fica competindo energia com o outro, fica competindo ali e acaba que um não consegue desenvolver mais do que o outro, né? E o intuito é que tenha-se um com bastante ramificação, né? Que ali consiga preencher a copa, né, o patamar ali do primeiro galho, né, e ter a função de primeiro galho. Se eu deixar dois galhos, não fica tão harmônico e um sempre vai ficar competindo, né, com o outro ali em questão de energia, né? Então eu já retirei ele para que ele não retire a energia do outro e eu consiga ter um avanço mais ali na espessura e ganhar o diâmetro deste primeiro galho. Como eu realizei a poda da copa, né, tirando a massa verde ali, reduzindo bastante, né, a estrutura da planta, eu vou conseguir ter mais entrada de luz na planta ali, favorecendo e estimulando a brotação interna, né, dos galhos, e consequentemente
eu vou conseguir ali ter mais uma compactação, né? Ter uns galhos mais para perto do tronco, né? Uma bifurcação ali, mais galhos preenchendo a copa, né? Notem que a realização dessa poda, né, a planta ficou bem mais apresentável, mais harmônica, né? Que ali eu consegui compactar ela, né, dando uma harmonia em questão da base, juntamente com o primeiro galho da planta. Então é isso, pessoal. Vocês acompanhem aí no canal Bonsai Forte, que eu vou estar realizando todo o processo e atualização dessa árvore.